Sejam bem-vindos à solenidade do Abril Verde, que a nossa fé floresça em paz. Eu sou o Fernando, conhecido pela alcunha de Pai Nando, de Oxum, da Tenda Espírita São Lázaro, e assessor do deputado estadual professor Josemar. E a mim foi dada a missão, como macumbeiro do mandato, né, de poder chamar essa plenária tão bonita que a gente está aqui hoje. E é isso, gente. Sejam bem-vindos. Eu fiz uma fala aqui de abertura para a gente dar início à nossa solenidade da noite de hoje, com os agradecimentos a nosso Pai Oxalá, porque estamos todos em saúde, irmanados aqui nesse momento, pedindo que nosso Pai Exu abra os caminhos para que a gente tenha muita força e muita fé nessa noite para tratar de um tema tão sensível e tão delicado que é a intolerância religiosa, que é o racismo religioso, que só recai sobre os nossos ombros praticamente, né? Então vamos lá. Os números crescentes de casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro se agudizaram nos últimos períodos. Seguidamente, assistimos os espaços sagrados de religiões de origem afro-brasileira destruídos e atacados em todo o estado. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, divulgados em 2024, mais de 2.700 pessoas foram vítimas de crimes relacionados à intolerância religiosa de janeiro a dezembro. Mais de 300 casas de santo ou terreiros estão proibidos de realizar seus cultos devido à proibição de grupos criminosos denominados traficantes. Motoristas de app se recusam a levar pessoas com roupas de santo. Terreiros são alvos de ataques e bíblias são deixadas como recado. O discurso de ódio está sendo produzido em palcos municipais, abre aspas. Avisa aí para esses endemoniados de Itaboraí. O tempo de bagunça espiritual acabou, meu filho. A igreja está na rua. A igreja está de pé. E ainda digo mais, prepara para ver muito centro de macumba sendo fechado na cidade. Em outro momento, na Câmara Municipal de Vereadores do Rio, não há nada que diga que o médico deve oferecer ao seu paciente um despacho de macumba. Velas, pipocas, banhos e pembas não são tratamentos. Guias, como as de Tainá, são jogadas no lixo em hospitais. Terreiros são incendiados, como aconteceu em Nova Iguaçu. E desde a Ialorixá Gildásia dos Santos, mãe Gilda de Ogum, que sofreu um infarto fulminante em seu próprio terreiro, até a menina Kailane, as pedras ainda estão voando. Compreendemos que a intolerância religiosa não pode ser combatida apenas pela via da repressão e da penalização. Um dos caminhos para combater a intolerância religiosa é a educação e a conscientização, realizando campanhas que alertem para o problema, assim como previnam esse tipo de manifestação de ódio, racismo, intolerância e desrespeito. Abril Verde, que a nossa fé floresça em fé. O movimento Abril Verde vai ao encontro do propósito de criar uma política permanente de conscientização da sociedade fluminense acerca da intolerância religiosa. Acreditamos que tal iniciativa pode ter impacto na difusão do conhecimento sobre a gravidade que esse fenômeno encerra, bem como na responsabilidade do Estado frente ao quadro atual, que não pode ser tratado como fenômeno isolado. Diante desse cenário alarmante, o Abril Verde é uma homenagem ao Ossan, orixá das folhas e da cura. Que o Verde de Ossan faça deste mês o período do reconhecimento, valorização, luta e fortalecimento das tradições dos povos de terreiro. A este grande orixá, pede-se a cura para os males do racismo e resgata a importância dos conhecimentos ancestrais medicinais, as ervas que curam e fortificam historicamente ao nosso povo negro. Assim sendo, reforça a profunda relação das comunidades do terreiro no seu cuidado com a natureza e sua respectiva contribuição com o debate sobre a crise climática. O deputado estadual professor Josemar é hoje presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos desta casa. E para celebrar essa data e marcar a nossa luta constante contra a intolerância religiosa, temos o prazer de receber suas casas, suas diretorias, suas lideranças espirituais para as homenagens do Abril Verde. Nossa atividade firma o compromisso irremediável do nosso mandato e do nosso deputado professor Josemar com a luta na defesa dos povos de todas as matrizes africanas. Ódio não se ensina. Ódio está sempre sendo gerado quando a gente desconhece a educação. Muito obrigado pela noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Poxa, depois dessa fala, fiquei até sem graça de falar, Pai Nando. Motumbá, meus mais velhos, Motumbá, meus mais novos.
Sejam todos bem-vindos aqui nessa Casa de Leis do Rio de Janeiro. Eu sou Fernanda, sou uma das coordenadoras do movimento RJ Solo Preto Indígena e também sou assessora do deputado estadual, professor Josemar. Eu vou chamar aqui agora a mesa, para compor a mesa, o deputado, professor Josemar, que vai mediar essa roda de conversa hoje. Quero chamar também a mestra Silvana da Silva Santana de Almeida, Ilê da Oxum Opará, terceiro do Jair de Ogum, e da Lélia Gonzalez. Seja bem-vinda. Chamar também a doutora Luciana Mota, da Coordenadoria da Promoção de Equidade Racial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora. E chamar também o doutor Kini Caiodê, da Comissão de Combate ao Racismo da OAB de São Gonçalo. Bem-vindo. E antes de passar, pessoal, para o deputado estar mediando essa mesa, eu vou chamar aqui a poetisa Jéssica Aiô para estar recitando uma poesia aqui para a gente fazer essa abertura maravilhosa. Jéssica. Boa noite a todos. Olorum em cada fibra, axé que emana, mãos que curam, fé que irradia, acalma. Mãe de santo, farol, raiz, alento. No terreiro, a vida pulsa, mas dessa vez, ei, minha mãe, sem lamento. Tu és mãe, guardiã da tradição, da ancestralidade. No amor e na luta, a sua alegria é a sua autoridade. Segunda mãe terrena, amparo leal. Em cada coração, um elo vital. No toque do tambor, a força que move. Não se apavora com a dor e sempre renasce. Estou lendo porque essa poesia eu acabei de escrever quando eu olhei para todas vocês. E eu vi, de fato, a força que vocês carregam, a importância que cada uma de vocês tem no mundo. É surreal, não tem palavra que cabe. Vocês, de fato, são o mundo. É a nossa ancestralidade. Obrigada. Agora eu vou passar aqui para a mediação da mesa para o deputado estadual, professor Josemar. Primeiro é dar um salve a todos e todas que estão aqui presentes. É uma honra ter vocês aqui. Um salve de palmas para todos vocês. E nós estamos realizando essa atividade, que é uma atividade, não é a atividade, porque nós fazemos a luta do Abril Verde, um projeto de lei da qual eu sou coautor nessa casa, mas também a luta contra o racismo religioso nos 365 dias do ano. Falo isso porque a nossa luta contra a intolerância religiosa / racismo religioso, ela não é de hoje, é de sempre. Eu venho da cidade de São Gonçalo, cidade que tem o maior número por metro quadrado de fundamentalistas religiosos que se aproveitam da religião e da crença da religião oficial para fazer política e fazer opressão sobre as pessoas. E lá, assim como em todo o estado do Rio de Janeiro, nós vemos a marginalização das religiões matriz africanas. Falo isso também na condição de homem negro. E quando eu falo que eu venho de São Gonçalo, para um ramo da Umbanda, surgiu ali, a Umbanda de Pai Zélio. Surgiu no bairro, inclusive, onde eu fui criado,
que é o bairro de Neves. Foi em frente à escola que eu estudei durante 4 anos da minha vida, que é o Santos Dias. E nunca me foi falado esta importante referência. Para não dizer e não ser injusto, meu pai, que em algum momento disse que tinha, mas não sabia localizar o local. Quando a gente observa as dificuldades que os terreiros têm no seu processo de legalização, nós estamos vendo que o termo intolerância religiosa é um termo até limitado, que, na verdade, o que acontece é racismo religioso na sua essência. Porque a falta de legalidade, né, a burocratização nos processos de legalidade, a falta de apoio institucional, ela não é igual entre as religiões. Então, há um tom racializado. E nós falamos isso na condição daqueles que aqui nessa casa, no meu mandato, preside a Comissão de Combate às Discriminações por religiosidade, por racismo, por xenofobia e por demais preconceitos nesta casa. Então, sabemos muito bem que, nesse caso, combina-se 2 formas de preconceito. Um religioso e outro racial. Quero dizer isso porque o que acontece no nosso país, que é o maior país negro, né, com população negra fora da África, deveria ser diferente. Não deveríamos ter religiões de matriz africana sendo tratadas como algo à margem, mas sim como parte da cultura do nosso país. Quero dizer isso porque isso é fundamental. E nós aqui, nessa Casa Legislativa, temos diversas iniciativas, muitos aqui ainda não me conhecem, em defesa dos povos de terreiro. Somos autores de diversas indicações legislativas que propõem ao governo do Estado a construção de delegacias de combate a crimes raciais e intolerâncias religiosas. Poderia listar aqui diversas cidades, né, diversas cidades da qual a gente é solicitado, demanda, tem um direito ao dado e faz a indicação, como é o caso de São Gonçalo, como é o caso de Guaba, como é o caso de diversas outras que eu não vou citar aqui todas porque foram muitas. Sou também autor de diversas iniciativas de combate direto e institucional relacionado à luta contra o racismo religioso, como é o caso, né, que nós denunciamos, e a denúncia oficial e formal ao vereador de Maricá, parte do nosso mandato, que cometeu um ato de racismo religioso naquela cidade, na tribuna daquela Casa Legislativa. Também somos autores de diversas iniciativas e de acolhimento, e fica aqui o nosso peito aberto, de acolhimento da nossa comissão para tratar de temas relacionados ao racismo religioso. Recebemos diversas situações dentro de escolas, onde as nossas crianças são vítimas do preconceito, né, quando usam guia ou quando estão com as roupas da religião. Somos também vítimas no trabalho, onde as pessoas têm que esconder a sua guia, têm que esconder a sua manifestação de crença. E também somos vítimas, diversos momentos, de ter que passar como se fôssemos uma religião clandestina. Falo isso porque é comum os terreiros de Umbanda, de Candomblé, não terem suas identificações, até mesmo como forma de se proteger dos intolerantes que atacam abertamente a religião. Então, nosso mandato acolhe a todas essas denúncias e dá os procedimentos institucionais para fazer os diversos encaminhamentos. Então, quero apresentar dessa forma, né? Ou seja, estamos aqui para acolher e para somar. E, recentemente, temos nos manifestado em todos os temas e todos os lugares, no tema do racismo religioso e no tema racial, porque eles estão combinados. Quando nós vemos as escolas públicas do Rio de Janeiro, que tem a população negra periférica tendo um sucateamento das suas escolas, ali está o tema racial. Quando nós vemos, inclusive agora recentemente no Rio de Janeiro, uma revogação do decreto que Eduardo Paes fez, impedindo as práticas das religiões de matriz africanas dentro dos espaços do SUS, vemos o racismo sendo presente.
Porque as religiões evangélicas e cristãs podem fazer suas práticas. Os pastores, os padres podem fazer. Mas por que os babalorixás e as orixás não podem praticar? Ou seja, existe ali uma distinção aberta. E ele faz isso muito para atender à lógica da extrema-direita, que a extrema-direita aqui é intolerante na sua prática. Nós aqui estamos para acolher. E acolher, queremos sim, um Estado laico. O Estado laico não é o Estado de ausência de religião, mas é o Estado que garante a todas as religiões o espaço e o acesso. Respeitamos e achamos digno que tenha as marchas das diversas religiões, mas também achamos que tem que ter o ebó, que tem que ter o ebó coletivo, o ebó público e as diversas lutas, né, de democracia racial e de democracia religiosa, onde as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé possam se manifestar. Então, quero dizer isso na condição de um militante do movimento negro, de um militante da luta racial, que é autor de uma lei que podem até não me conhecerem, mas todos conhecem a minha lei, que é a Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, que é para fazer o debate frontalmente na sociedade em relação a um tema que é importante, que é o racismo, e que temos diversas iniciativas nessa Casa Legislativa, inclusive, como a formulação e a proposição que tramita nessa Casa de um protocolo, de um programa de combate ao racismo religioso. Programa esse que tem iniciativas de conscientização, de apoio institucional e também relacionadas a denúncias, a espaços de denúncias para criminalização daqueles que são racistas, que são intolerantes com o nosso povo. Quero fechar minha fala agradecendo a presença de todos, saudando a mesa, e fiquem à vontade, porque nesse espaço aqui, enquanto nós tivermos o nosso mandato, nenhum intolerante, nenhum racista vai sobrepor a religião de matriz africana, seja o Candomblé, seja a Umbanda. Muito obrigado. Vamos que vamos. Vou passar agora o microfone para a mestra Silvana da Silva Santana de Almeida. Ela vai falar sobre a importância das casas de religião de matriz africana como espaço de memória da população negra. Boa tarde a todas e todos e todes. Saudações ancestrais. Olha, nos abençoe, a bênção a todos os presentes, né? Eu gostaria de começar a minha fala saudando a memória, saudando o Ori, né, do nosso babalorixá, Jair de Ogum, que teve uma grande participação e que tem uma grande participação na construção ou tentativas de reconstrução do nosso processo histórico no estado do Rio de Janeiro, ali no município de Itaguaí. E estar aqui hoje, deputado Josemar, para nós, né, é extremamente importante, sobretudo quando a gente vem para poder, mais uma vez, né, fazer o processo de rememorar a nossa trajetória, rememorar a nossa existência aqui no AIE, né, mas também de nos fortalecer dentro desse processo de continuidade da nossa existência. E nós agradecemos esse espaço de fala construído pelo deputado Josemar, também construído pela Cris Malungo, e dizemos que nós estamos, de fato, confluindo dentro desse processo de caminhar. Mas, refletindo um pouco sobre o que é esse movimento, o que é esse encontro agora à tarde, ou início de noite, dizer que é extremamente especial,
né, para mim estar aqui hoje no estado do Rio de Janeiro. Eu que sou natural de Salvador, Bahia, lá de Piripiri, Mirantes de Piripiri, subúrbio ferroviário de Salvador, e encontrar o estado do Rio de Janeiro como um reflexo da Bahia, para mim, tem um peso muito grande, né? Eu tenho 5 anos de residência fixa aqui nesse estado, e são 5 anos de busca dessas caras pretas, dessas caras africanas, porque me parece que quando nós estamos em um estado cosmopolita, né, um estado que hoje é um dos maiores estados da nação brasileira, parece que a nossa representação ela fica um pouco mais fragilizada. Não que nós não tenhamos a força de resistir em qualquer lugar desse estado, mas é que a força colonial que fez a tentativa de apagamento das nossas memórias e das nossas histórias, ela é ainda mais forte, ela é ainda mais pesada quando se tem o capital político estruturado e estruturante. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nessa tarde e me sinto muito acolhida e muito confortável nesse lugar também. Então, mais uma vez, os meus respeitos a todos os presentes. Mas a gente também precisa fazer um exercício contínuo de refletir sobre a nossa memória. Eu sou pedagoga de formação, ali pela Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, um dos únicos projetos construído pelo movimento negro nesse país que traz a pauta e que traz o debate da formação na área da educação com os países do continente africano, do PALOPS, aqueles de língua portuguesa. Também sou assistente social de formação, mestra em História da África e, atualmente, fazendo um mestrado em Patrimônio na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E isso não tem nenhuma importância, sobretudo quando nós estamos falando de princípios culturais que nos permitiram chegar até aqui, que as nossas mais velhas, que os nossos mais velhos, sem precisar desse acesso, possibilitou que nós chegássemos até aqui o dia de hoje. Mas eu trago essa memória para dizer que nós já estamos há mais de 500 anos conseguindo se inserir na pauta desse Estado a partir de políticas públicas. E só é possível isso para mim, assim como para muitas outras mulheres e homens negros, por conta do movimento de articulação que, historicamente, o movimento negro tem feito, que é e que são as políticas afirmativas. E esse movimento ele é importante porque esse Estado, eles construíram um projeto que parece, senhor deputado, que quando nós falamos, né, dessa memória africana, ainda nos dizem que nós estamos num processo de mimimi ou vitimização. Então, a gente precisa lembrar todos os dias os nossos marcos históricos. A gente precisa lembrar, primeiro, que nós somos anterior ao século XVI. Nós somos anterior ao processo de escravização. Esse Estado nos trouxe para cá na condição de mercadoria, na condição de peça, mas anterior ao século XVI, nós somos provenientes de povos dotados de códigos e símbolos culturais. A exemplo da língua, a exemplo do nosso sistema de alimentação, a exemplo daquilo que nós trazemos enquanto marcas da cultura do nosso povo. Então, um dos motivos pelo qual nós exigimos desse Estado as políticas públicas é essa memória de que nós não somos descendentes de escravos. Nós somos pessoas dotadas de um símbolo cultural que o Estado brasileiro, a partir da sua branquitude, fez questão de apagar.
Um outro movimento que a gente não pode esquecer e a gente precisa lembrar todos os dias é que, do processo do trânsito transatlântico, quando nós saíamos da costa da Mina, a exemplo da Nigéria ou do Benin, nós, mulheres, éramos obrigadas que as nossas ancestrais dessem 7 voltas em torno da árvore do esquecimento, lá o baobá. Os homens, 9 voltas. E é importante para nós recuperar essa memória, porque quando nós tínhamos que dar essa volta em torno da árvore do esquecimento, o juramento era para que nós esquecêssemos de quem nós éramos. Mas nós não esquecemos. Nós não esquecemos daquilo que nós somos, e isso está reverberando todos os dias. O Estado brasileiro ainda não nos deu a capacidade de mostrarmos a nossa força e aquilo que realmente nós somos. E o Estado brasileiro, ele não nos deu isso, senhor deputado, sobretudo a partir da educação. Porque eu, mulher preta, ainda que tenha nascido na favela, não favelada, porque eu não sou favelada, eu sou descendente dos povos africanos, sou uma potência e não tenho nenhuma prepotência em declarar isso, mas é que a memória da história do meu povo me diz que sim, que tanto eu, como todas as outras potências negras que estão em cima dos morros e favelas no Rio de Janeiro, mas que estão na periferia de Salvador, e de qualquer outro lugar desse país, somos pessoas dotadas de capacidade intelectual, construtiva, cultural e composto de ancestralidade africana. Quem nos colocou na margem desse Estado, a gente não pode esquecer jamais que é essa estrutura racista que o deputado muito bem colocou aqui. Então, essa memória precisa estar conosco para que a gente não nos esqueçamos todos os dias. Mas, avançando um pouco mais na história, ali no século XIX, em 1911, essa é a data, na Conferência Racial de Londres, um movimento antropólogo desse país se reúne para fazer um tratado e dizer que hoje, no século XXI, não existiríamos mais. Eles disseram que tinha um projeto esse descrito por Abdias Nascimento, que, no século XXI, nós, povo negro, nós, pessoas negras, pessoas pretas, pessoas pardas, não existiríamos mais. Eles planejaram e planejam, até os dias atuais, um projeto de genocídio. E isso precisa estar na nossa memória, para que nós saibamos quem é o nosso algoz de fato e de verdade. E aí a recuperação dessa memória, ela é extremamente importante para que nós tenhamos força. E hoje uma pergunta para concluir a minha fala, senhor deputado, que a gente se faz é: aonde está esta nossa memória que a todo tempo foi planejada no sentido que nós esqueçamos? Estas memórias, elas estão presentes nos quilombos, elas estão presentes nas comunidades tradicionais de matriz africana, que são instituições organizativas que estão para além de ser somente um templo religioso. Nós estamos falando de representações dos povos africanos nesse Estado. E a gente entende que a manutenção da memória desses espaços, que legislações efetivas, que garantam a continuidade desses espaços, talvez, e só talvez, seja a grande resposta que a gente tenha para a continuidade da nossa existência e o resgate dos nossos, todos os outros, aqueles que ainda estão do lado de lá. E que é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade na continuidade do Ilê da Oxum Ampará, essa comunidade constituída pelo Babalorixá Jair de Ogum, que vem fazendo um processo de defesa, de memória e de proteção em todos os parâmetros que a gente possa imaginar, como educação, cultura, abertura das portas do terreiro para a comunidade.
E nós finalizamos aqui a nossa participação dizendo que, sim, é importante fazer um processo de enfrentamento à intolerância religiosa, que nós acreditamos, tal qual como o deputado coloca, que nós estamos falando de um racismo religioso, um racismo estrutural, porque o projeto de genocídio denunciado por Abdias Nascimento, por Lélia Gonzalez, ainda está em curso. Vide todos os números dos corpos negros tombados no chão e os sangues derramados em cima dos morros e favelas do Rio de Janeiro. Passar agora a palavra para a doutora Luciana Mota, da Coordenadoria da Promoção da Equidade Racial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Falar em pé, a gente que é professor tem mania de se exaltar, falar em pé. Boa noite a todas e todos. Eu queria cumprimentar a bancada, essa bancada maravilhosa, preta maravilhosa, na pessoa do deputado professor Josemar, pessoa que eu já admirava antes de conhecer, tenho o prazer de conhecer hoje pessoalmente. Agradecer pelo convite de poder vir aqui e falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho que é desenvolvido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro no que tange ao combate ao racismo e à promoção de equidade racial. Nós temos, no âmbito da Defensoria Pública, na estrutura da Defensoria Pública hoje, um núcleo de atendimento ao público específico para combate ao racismo, em que a gente atende especificamente demandas individuais e coletivas ligadas a causas raciais. Então, por exemplo, uma pessoa que é vítima individualmente de um ato de racismo, nós fazemos todo o atendimento inicial, encaminhamento para a delegacia, acompanhamos o inquérito policial em andamento. Eventualmente, posteriormente, caso o fato vire uma denúncia criminal, nós acompanhamos o processo criminal na qualidade de assistente de acusação, prestando assistência qualificada à vítima e ajuizamos a ação civil de indenização em favor dessa vítima. Também atuamos em casos coletivos. Tivemos recentemente uma ação civil pública ajuizada em face de um colégio particular aqui no Rio de Janeiro, em que uma aluna foi vítima de um ato de racismo por meio de um grupo de WhatsApp de alunos. E, após esse fato, o colégio foi notificado a fim de que implementasse medidas específicas para evitar que esse tipo de fato, de comportamento de aluno voltasse a se repetir nos grupos de WhatsApp, que o colégio adotasse posturas antirracistas, uma educação efetiva antirracista no seu interior, e o colégio se omitiu. Isso acabou virando uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e, em conjunto com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por meio desse núcleo de combate ao racismo. A ação foi julgada improcedente. O juiz entendeu que não, que a atitude do colégio não foi omissa, o colégio não teve nada a ver com o fato, e, enfim, agora o processo está em fase de recurso, fizemos a apelação, o processo está em fase de julgamento do recurso de apelação. Paralelamente a isso, fazemos atendimento também coletivo de terreiros e casas de axé, representantes. Hoje, por coincidência, a gente faz uma vez por mês esse atendimento coletivo, divulgamos sempre a agenda antecipadamente do dia do mês em que vai ser realizado o atendimento coletivo. A gente reúne representantes de casas de axé que tenham interesse na formalização da sua casa. Qual é o objetivo dessa reunião coletiva que nós fazemos? Orientar as pessoas, identificando quais são as vantagens e quais são os ônus de, efetivamente, realizar a formalização. Tem vantagens? Tem muitas. Gera uma imunidade de IPTU, gera uma possibilidade de obtenção de financiamento bancário junto à instituição financeira, gera um CNPJ que admite você abrir uma conta bancária em nome daquela instituição, mas tem a contrapartida, a necessidade de prestação de contas. Então, há um custo com a contratação de contador e manutenção de toda essa contabilidade da pessoa jurídica. Da mesma forma, aquele que vai constar como dirigente da organização tem o seu CPF vinculado àquele CNPJ. Eventualmente, havendo alguma irregularidade em relação ao CNPJ da organização religiosa, o CPF do representante também vai ficar, de alguma forma, vinculado com aquela restrição. Então, existem algumas
Desculpa. Questões que devem ser levadas em consideração no momento da decisão a respeito de formalizar ou não a organização religiosa. Hoje nós tivemos lá 7 representantes e é um desafio muito grande, porque muitas vezes a pessoa chega lá, a gente acha que a pessoa chega só com aquela demanda, precisa formalizar a organização religiosa. Ah, tudo bem, senta aqui, vamos conversar, vou explicar. E aí que a gente vê que o nosso buraco é muito mais embaixo, né? Os nossos problemas são muito maiores do que simplesmente ter um CNPJ. A gente atendeu hoje uma representante, uma senhora que disse que está com dificuldade de conseguir ir embora do terreiro. Por quê? Nenhum motorista de aplicativo para ela. Ela vai com a roupa e, na hora de ir embora, não troca de roupa. Ela quer sair com a roupa dela e nenhum motorista de aplicativo para. Não consegue pegar Uber, não consegue pegar táxi para voltar para casa. E a gente sabe que é uma realidade, não é um caso específico, é uma situação que vem ocorrendo de forma reiterada. E, enfim, ficamos lá, né, eu e os outros defensores, pensando hoje como que a gente pode buscar, junto à Uber e junto à sociedade em geral, uma conscientização a respeito desse tipo de constrangimento que vem acontecendo, inclusive com pessoas idosas, que acabam tendo tolhida a sua liberdade religiosa em espaços públicos, inclusive, não só em espaços dentro, né, do seu terreiro, inclusive na rua, está sendo tolhida da sua liberdade religiosa. Atendemos também comunidades quilombolas. Recentemente, fizemos atendimento com a comunidade do Sacopã. Lá, a dificuldade deles em relação a um racismo que é ambiental. Estão sofrendo muito com as chuvas que atingem o terreno onde eles utilizam para estacionamento. Sempre que chove, inunda ali, e o poder público se omite cada vez mais na realização de obras e, enfim, contenção das chuvas. A gente está atuando junto ao Ministério Público Federal e ao INCRA para buscar ali, efetivamente, que a Prefeitura providencie esse tipo de obra necessária e urgente, porque é questão de risco mesmo iminente à vida, inclusive, dessas pessoas. Atuamos também em defesa da comunidade da Pedra Bonita, a comunidade do Ferreira Diniz, e, enfim, estamos fazendo vários atendimentos de comunidades quilombolas. 90%, diria eu, dos atendimentos são sempre relacionados a questões de convivência com os vizinhos de fora da comunidade e questão relacionada ao exercício efetivo da posse, regularização fundiária. Infelizmente, temos uma Constituição que garante, né, o acesso à propriedade das comunidades quilombolas, mas, na prática, vêm sido encontrados diversos obstáculos a essas regularizações e ao exercício da posse. Eu assumi essa coordenação no começo desse ano e já me deparei com 2 grandes desafios, né? Quando a gente fala em racismo ambiental, racismo religioso, racismo estrutural, racismo recreativo, quando a gente se depara com as situações que a gente vê que o nosso desafio é muito grande. Eu atuei no júri em que foram condenados 2 homens por homicídio ao congolês Moise. Não sei se vocês lembram do caso. O Moise era um rapaz que trabalhava num quiosque, numa praia da Barra da Tijuca. E, enfim, ele se envolveu em uma discussão porque foi cobrar uma dívida que ele tinha, que o dono do quiosque tinha com ele, porque estava devendo ele. E, no final da discussão, ele foi violentamente, brutalmente assassinado por meio de pauladas por 3 homens. Foi uma covardia, uma crueldade absurda o que fizeram com ele. Tem imagens, vídeos que mostram a agressão, inclusive um deles filmando, fazendo selfie no momento em que o rapaz estava sendo ali brutalmente assassinado. E a Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Combate ao Racismo, atuou como assistente de acusação, prestando assistência à família do Moise. E, no momento do júri, eu pude perceber ali de perto como que o racismo ele é perverso. Porque a linha de defesa
dos homicidas, desses homens que mataram Moise, foi justamente no sentido de criminalizar a vítima, de dizer que, na verdade, ele que era o agressor, que, se não matassem ele ia matar alguém, que ele estava ali para arrumar confusão, porque ele era brigão, porque ele estava usando uma arma, e a arma que ele estava usando era um pregador de como é que é o nome daqueles papéis que usa na comanda? Era um pregador de comanda. Ele trabalhava no quiosque, distribuindo e pegando comandas dos clientes. Em algum momento do vídeo aparece ele com um pregador da comanda na mão, pois essa era a arma que ele estava sendo acusado de utilizar. Então, o racismo ele é cruel, ele agride e ele atinge, inclusive, a vítima do racismo. O rapaz morreu, tem vídeo, mas ele, no final, e ainda quase acabou saindo como um futuro homicida. Então, o desafio é muito grande. A gente tem, na Defensoria Pública, uma pauta que é promoção de equidade racial. Nossa pauta é permanente. A gente entende que é uma pauta que não é só no mês de março, que a gente comemora o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, não é um dia específico, é o ano inteiro, até que a gente consiga, de fato, erradicar esse câncer que é o racismo na nossa sociedade. Tá? Obrigada. Passo agora para o doutor Kini Caiodê, da Comissão de Combate ao Racismo da OAB de São Gonçalo. Boa tarde a todos, todas, todes. Antes de tudo, é um prestígio muito grande para mim estar aqui, uma mesa linda dessas, né, com pessoas tão maravilhosas, tão inteligentes, com falas tão fortes, e ser acolhido aqui pela mesa também, frente a tantos colegas aqui, tantos irmãos de religião, de fé, pessoas mais velhas, pessoas mais novas aqui, estando aqui para ouvir, para comungar, para compartilhar, numa mesma luta, no mesmo ímpeto. Eu vou começar. Eu fui convidado aqui hoje pelo Pai Nando para conversar pelo professor Josemar para falar sobre a Lei 10.639, que é a lei que fala sobre o ensino de história e cultura africana nas escolas do Brasil. Mas eu queria começar com uma história de algo que aconteceu hoje aqui nesse prédio. Vou falar com vocês. Quando eu cheguei na recepção, a recepcionista ela pediu o meu CPF e depois ela pediu o meu nome. E aí eu falei meu nome para ela. Meu nome é Kini Caiodê Fernandes Duarte. Esse é meu nome. Meus pais escolheram esse nome há 32 anos. Minha mãe do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Meu pai da Engenhoca, em Niterói. Escolheram um nome africano para mim, porque eles são pessoas pretas, de pele escura. Escolheram colocar um nome não branco num filho preto. Não tem mais que isso. Inclusive, eles nem eram ou umbandistas ou candomblecistas, eram católicos. E quando eu falei meu nome para a recepcionista, ela olhou para mim com uma cara de espanto e falou: impossível. Impossível. E eu falei para ela: então eu sou o impossível. Impossível há 32 anos. Eu sou impossível. E acho que o espaço da educação, o espaço do racismo, a sutileza do racismo é exatamente essa. Entender que, como o professor Josemar falou aqui no início da explanação dele, né, estamos no país com a maior população negra do mundo, depois da Nigéria, no continente africano. Né? Qualquer outro país africano não tem tanta gente preta como no Brasil. E, mesmo assim, pensar numa pessoa do meu tom de pele, com um nome africano, é impossível. Vocês entendem a perversidade? Entendem como isso é perverso? Se meu nome fosse Schmidt, ou Bismarck, ou qualquer outro nome alemão ou russo, seria plausível. Agora, ter uma pessoa preta com nome africano é impossível. Impossível. E aí, a educação ela já entrou. Ela já está aí. A educação deles. A educação deles. Eu sou de São Gonçalo, né? E sempre que eu ando aqui pelo centro do Rio, algo que existe aqui no centro, que não é tão evidente na minha cidade, é uma questão da arquitetura. E eu sempre fico pensando,
esses prédios com 200, 300 anos de idade, em que condições que foram construídos. E sempre que eu penso isso, eu sinto dor. Sempre que eu penso isso, eu penso em mim mesmo carregando os blocos, a argamassa, construindo. E eu que não tenho talento nenhum para isso. Comprei o chuveiro de casa queimou, comprei a resistência para trocar, ficou lá um mês que eu não tenho coragem de trocar a resistência, que tenho medo de levar choque. Não tenho aptidão nenhuma. E o prédio onde eu estudo, no prédio da Faculdade Nacional de Direito, aqui no centro do Rio, o prédio que foi o Palácio do Conde dos Arcos, construído, um dos maiores escravocratas do Brasil, construídos em situação óbvia, né, por pessoas escravizadas. Então, por uma questão de lapso temporal, hoje eu estou lá como pesquisador, um estudante de mestrado de Direito. Fosse alguns séculos atrás, estaria como um dos obreiros, né, um dos escravizados a construir o prédio. O espaço da educação é justamente esse. Né? A sensação que dá é que, apesar de termos vivido quase 400 anos de escravidão, apesar de termos passado por diversas leis, muito bem lembrados aqui pela mestra Silvana, leis de eugenia, que tentaram embranquecer o Brasil, apagar do Brasil as pessoas pretas, as pessoas indígenas, etc. Apesar de a gente ter passado isso por vários momentos da história do Brasil, mesmo assim, é como se não tivesse, dentro da história canônica, do que é passado, do que a gente tem acesso, isso não tivesse existido. Né? Como se todas essas violências não tivessem existido. Eu gosto de contar historinhas assim. Vou contar uma outra historinha. Tem um amigo de infância, de São Gonçalo ainda, que veio morar em Botafogo. Um dia desses, depois da minha aula, fui na casa dele. Chegando lá, toquei no interfone, e a vizinha fala assim, entra por lá, passa por lá. E aí eu ignorei, segui o caminho, né, peguei o caminho que estava o mais óbvio. Quando eu desço com ele, eu falei assim, Afonso, ali tem elevador também? Aí ele falou, tem, por quê? Quando eu entrei, uma senhora falou para eu passar por aquele elevador ali. Ele olhou com uma cara de raiva, parecia que ia esganar alguém. Todo mundo que é preto sabe que elevador é esse. Esse é o espaço da educação. Essa educação já está formando. Sempre formou. Né? Quando surge a Lei 10.639 em 2003, depois, em 2008, a 11.645, também são leis federais, tá, gente? Depois também existe uma lei estadual que versa mais ou menos sobre o mesmo assunto. São leis até bem curtas, né? A necessidade de estudo de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas, ensino médio, ensino fundamental no Brasil. Para que é isso? Né? É enunciativo, mas também não explica exatamente como, em quais disciplinas, qual é a carga horária, como que isso vai ser feito na prática e qual é a importância disso. É justamente para fazer essa cisura com esses aspectos do racismo que são sutis. Não tão sutis, eles não são sutis. A doutora aqui, que é defensora pública, sabe muito bem, né? Na nossa prática, na atuação, só é racismo, o Ministério Público só entende que é racismo se tem a palavra macaco. Se não tem a palavra macaco, os colegas do Ministério Público, eles não entendem que é racismo. Por que isso? Que formação é essa? Qual que é a compreensão deles de raça? Qual que é a dor deles? Por que eles perpassam? Eu sou iniciado no candomblé, mas eu nunca entendi o candomblé como meu espaço de fé, exatamente. Mas foi algo que foi construído. Eu falei para vocês, meus pais eram católicos. Então, eu fui conhecendo pouco a pouco o candomblé e fui criando amizade com os orixás e com as energias. E fui entendendo, fui confiando, e pouco a pouco fui criando um laço de amizade.
A fé que eu tenho, a fé no sentido, não sei se vai dar certo, mas eu preciso fechar o olho e acreditar, é na educação. Eu tenho fé na educação, de que ela vai ser um instrumento de autonomia, de libertação, de crescimento, que vai possibilitar a coalizão, que vai possibilitar a libertação, a alforria fidedigna. Aqui, ó, aqui dentro, ó, do pensar. Essa alforria fidedigna, né, que a gente vai parar de passar por essas servícias contínuas, cotidianas, que parece que é sutil, mas não é sutil, está escancarado. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo hoje. Eu quero agradecer à mesa, a mestra Luciana, a doutora Luciana, a mestra Silvana e ao doutor Kini Caldê. E eles tiveram aqui uma linha de raciocínio que vocês vão ver, não é apenas um debate sobre a religiosidade. É de como tratam o racismo e massacram a religiosidade. Esse é o debate. Porque senão a gente começa a achar e cair nas armadilhas que são postas, e foi muito bem desmontado aqui pela mesa, de que é uma questão apenas de ódio e amor. Não é uma questão apenas de ódio e amor. É uma questão da estrutura social brasileira. Nós temos um país que completou 525 anos desde a chegada dos portugueses, do assalto que eles fizeram aqui. Se nós fôssemos transformar esse país em uma pessoa e criássemos um MMC, uma divisão comum para personificá-lo, a cada 10 anos da história brasileira, nós teríamos um ano dessa pessoa. Nós teríamos um ser humano com 52 anos de idade. Né? São 525, 52 anos e meio. Dos quais esse mesmo ser humano viveu dos 3 aos 35 sob a égide de um sistema escravocrata. Dos quais esse ser humano teve aí 2 ditaduras. A cabeça dessa pessoa, e eu quero que vocês façam esse exercício, é uma cabeça toda embaralhada. E as práticas estão cada vez mais presentes ainda do debate racial, que vai para dentro da religião. O que é o quarto de empregada, se não é a extensão e a evolução social da velha senzala? O que as nossas escolas públicas preparam os nossos jovens da periferia? Eu faço trabalho de educação popular há muitos anos. E uma das do trabalho que nós fazemos, da Rede Emancipa, era um trabalho no DEGASE e no sistema prisional. A primeira vez que eu fui a um presídio foi por conta desse trabalho. E confesso que olhei aquele lugar e falei, eu já estive em lugar parecido com esse aqui. Sabe onde era? Era a minha escola em Itaboraí, cheia de grade, com espaços fechados, pensados e adaptados para que nós venhamos a aprender no controle. Assim não são as escolas particulares do grande sistema. Porque nas nossas escolas públicas, nossos filhos que são negros e negras são educados para ser marginalizados, enquanto as escolas grandes do sistema educam os seus para serem gestores. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós temos alguns desafios. E quando eu falo que temos alguns desafios,
e quero agradecer à mesa por isso, e agradecer a vocês pelo trabalho de ponta que fazem no território. Muitas das vezes as pessoas falam, mas eu não faço discussão racial, alguns são da religião e nem, mas eu não sou negro. Mas eu trabalho de ponta de resistência. E de resistência, não apenas com S, mas de resistência com X, que é a resistência. Porque, como bem colocou aqui a companheira, a professora, o projeto era não existir. E tem país que deu certo. Se eu pedisse para vocês fecharem os olhos agora, todos vocês, e falasse argentino, todos vocês pensariam num homem branco, Mas a Argentina, ela não é assim, e ela não foi assim. Foi um projeto de extermínio do povo negro que deu certo lá, do ponto de vista do opressor. Então, é importante nós termos o compromisso que aqueles que vêm do passado. Se nós estamos hoje numa casa legislativa, com um deputado negro, com possibilidade de avançarmos na pauta, é porque teve muita gente antes da gente que lutou. E nós não podemos deixar para gerações futuras que esse compromisso desapareça. Por isso, é importante que quem é de axé diga que é de saravá diga que é, porque a luta tem que seguir. E nós não podemos deixar com que aqueles intolerantes, com os racistas que estão aí fora, venham a dobrar o nosso povo. Muito obrigado à mesa. Vamos seguir a nossa atividade, a nossa sessão, porque hoje é dia também de celebração. É importante que a gente faça aqui a celebração e se sintam acolhidos, eu falo isso a todo momento. E quero reafirmar, porque essa vai ser minha última fala aqui no momento, reafirmar que o nosso mandato e que a Comissão de Combate às Discriminações estará aberta para qualquer denúncia, para qualquer orientação, para qualquer atividade que venha debater a questão racial. Se me chamarem de... Eu ia falar do Apoca Chuí, mas eu não sou deputado federal. Mas se chamarem para ir de Porciúncula a Paraty, visitar uma casa, visitar um espaço, visitar um terreiro, eu estarei lá. Haja tempo aí para quem monta a minha agenda. Mas eu vou estar lá. Faça domingo, faça sol, faça chuva, mas nós vamos estar presentes para criar laços, fortalecer e mostrar que não estamos sozinhos. Muito obrigado, um forte abraço a todo mundo e vamos que vamos. Bom, boa noite. Meu nome é Cristiane Malungo. Primeiro, eu quero dizer da felicidade que eu estou e da emoção de ver tanta gente aqui nesse auditório. Quando começou a chover, hoje de manhã, eu falei, ih, gente, a chuva vai avacalhar nosso evento. Mas eu esqueci do que nos move, eu esqueci do afeto, eu esqueci da religiosidade, eu esqueci da força que nos move para estar até aqui. Então, eu queria agradecer a cada um que está aqui e queria contar agora com a generosidade do Alex, do Rial e do Juliano para que a gente possa colocar as cadeiras da mesa aqui, porque a gente vai ter uma apresentação cultural agora. Se vocês ficarem aí, vocês vão ficar de costas. Muito obrigada, meninos. Retomando agora, gente, o nosso evento com essa apresentação cultural muito potente, babadeira. Eu vou chamar aqui o coletivo teatral Aziza, de São Gonçalo. Luz na Encruzilhada. Texto e direção de Flávia Freitas. O elenco conta com Marina Isabel, Mariana Oliveira, Carolina Bonjour e Pamela Bastos.
a força dos raios e o poder dos ventos, 9 vezes eu parei. Por 7 vezes os cordões se transformaram em correntes. 7 vezes eu perdi. 77 vezes eu senti o meu ventre sangrar. Nuvens brancas, feitas de algodão, trouxeram um presságio de dor. Meus frutos da cor da noite foram colhidos. Nenhuma mãe deveria passar por isso. O vento assovia o choro das minhas partes que se foram. Por onde andam os meus filhos? Por onde andam os meus filhos? Em sonho, eles dançaram para mim na beira do rio. Acordei e encontrei pegadas na areia. E elas me conduziram a um passado, com espectros de futuro. Quando eu morrer, não quero choro e nem mistério. Quando eu morrer, não quero choro e nem mistério. Quero meu tambor tocando na porta do cemitério, com uma flor amarela e a gravata com o nome dela. E ainda depois de morta, ai meu Deus, de voltar pra minha terra. Como é meu nome? Ah, como eu me chamo. Como é meu nome? Ah, como eu me chamo. Quando eu morrer, não quero choro e nem mistério. Quero meu tambor tocando na porta do cemitério, com uma flor amarela e a gravada com o nome dela. E ainda depois de morta, ai meu Deus, de voltar pra minha terra. Como é meu nome? Ah, como eu me chamo. Estou louca? Ou são meus reflexos que ouço cantar na minha frente? De onde vem esse teu lamento que parece que está saindo de dentro do meu próprio peito? É uma cantiga das rodas de capoeira lá do morro. Já faz tanto tempo, nem sabia que eu ainda era capaz de lembrar. Ela é tão triste e ao mesmo tempo tão bonita. Me parece familiar. Mas a propósito, vocês também morreram? Sim. Mas confesso que eu esperava outra coisa. Eu esperava o nada. A inexistência. O vazio. Eu esperava tudo, menos estar conversando com duas mulheres iguais a mim. Tudo o quê? Tudo. Uma luz no fim do túnel. O Orum. Os orixás me banhando com águas sagradas. Tudo. Mas se nem o seu tudo, e nem o completo nada dela, o que estamos fazendo aqui? Talvez a resposta esteja nele. Meu corpo! O que fizeram com ele? Ergueram a clava forte. São pétalas de sangue. Onde estamos? Será que estamos sendo punidas? Não há um lugar onde nos deixam para sofrer pela eternidade, para pagarmos pelos nossos pecados? O nome disso é vida. E já não a temos mais. Não, mas não pode ser só isso, morrer e reaparecer nesse lugar. Pensem, nós morremos e despertamos aqui. O nosso corpo está ali, no centro de tudo. É a nossa despedida, o nosso funeral. Talvez você esteja certa. Mas eu não sei se quero me despedir. Olha o que fizeram comigo. Olha como deixaram o meu corpo. Era o meu único bem. O meu bem mais precioso. É preciso. O que você diria para ele? Nada. Até porque eu nunca gostei de funerais. Nunca. Mas acho que hoje é o meu. O nosso. Engraçado só agora, Peru. Porque eu me lembro de morrer tantas e tantas vezes, mas aí eu só ficava morta, era por dentro e a vida continuava. Eu implorava pra morrer e a vida continuava por fim. Eu continuo. E agora que aconteceu, eu não sei mais o que fazer. Será que alguém vem me buscar porque eu ainda estou aqui? Continuando. E quem viria te buscar
no meio do nada. Não dizem que uma pessoa querida que já morreu vem te reencontrar. Eu tenho uma pessoa, Tia Jane, a mulher mais inteligente que eu já conheci. Foi até ela que me explicou que era morrer. Toda semana, quando eu desci o morro, eu vi um saco de lixo preto em cima de alguma coisa que eu não conseguia identificar o que era. Mas sempre tinha uma mão, da cor da noite, pra fora do saco. Eu demorei a entender. Eu perguntava, tia, por que aquela pessoa está assim? Acabou de morrer. Ela dizia, o que é morrer? Morrer é o que você tem que evitar a todo custo. Porque eles vão tentar te matar a todo custo. A tia Jane foi a mulher mais inteligente que eu já conheci. Me criou como se fosse filho. Ela dizia que enquanto o marido não voltasse da casa grande de grades cinzentas, a responsa era toda dela. E a responsa que caiu, ela desceu todo dia para vender bala no sinal. Naquela altura, eu já vendia juntinho.
sei quem você é. Eu sou você. Sou a morte e sou a vida. Se 7 são as encruzilhadas, eu sou os 7 caminhos. Sou o raio que reflete a tua desesperança, sou mãe. Onde você sangrou, eu plantei um pedaço meu. No barro eu te esculpi. No solo do meu útero te protegi. Eu vi o teu viver desabrochar em negras pétalas. Você ouviu meu último suspiro. A dor diaspórica que pulsa em nossas veias me fez acalentar e recolher cada um de nós. Meus filhos são reis e rainhas de mim. Aqui não me tratam como rainha, mãe. 136 anos depois e dizem que precisamos ser alicerce, mesmo que isso nos destrua. As marcas estão em tudo. Nos corpos, nas palavras, nos lugares onde fomos enterradas. Eles tratam nossas memórias como espetáculos de dor, até depois de mortas. Vocês acham que o sofrimento é tudo que existe em nossas histórias? Te mostro as pegadas que conduzem para o passado verdadeiro. Aquele que ergueu impérios dourados. Fomos nós que ensinamos o mundo a curar, a traçar as estrelas antes dos mapas, a medir o tempo antes dos relógios. Nossos tambores contavam histórias antes das palavras. A nossa grandeza não começou na dor, começou na criação. Esse banzo acaba agora. Cada memória é importante para nós. Nunca foi sobre eles. A luta em que luta, mãe? E tudo que ainda temos para conquistar? Vocês falam como se já não estivesse acontecendo, mas é necessário que haja despedida para haver transformação. E por que eu ainda estou aqui? Porque eu ainda sonho com os corpos dos seus irmãos, dançando na beira do rio. Porque ainda tem muito filho meu para nascer nesse país que se ergue com as nossas lágrimas. É agora que iremos determinar o que eles irão encontrar. Nós iremos protegê-los. Mais que isso, nós iremos inspirá-los. Seremos velas acesas em cada encruzilhada desse país, para garantir que nenhum de nós esteja sozinho, para que mais ninguém tenha que morrer tantas e tantas vezes. O vento assobiu o sorriso livre dos meus irmãos. A história deles não será escrita por mãos que ostentam um lábaro de aflições. A justiça nunca foi pacífica. Eles temem a nossa fúria. Pois que temam o fogo vivo de Xangô. Ah! Mas, e se as lutas? As mesmas que não sabem sentir. As mesmas que trouxeram presságios de dor e perpetuam até hoje. E se elas não quiserem nos ouvir? Elas vão ouvir. E se elas não quiserem? Nós sutilmente iremos arrancá-las de suas casas. As colocaremos enfileiradas diante de nós. E nos daremos ao trabalho de olhar para baixo. Para dizer tudo o que precisamos dizer. Gostaria aqui de agradecer as meninas do coletivo teatral Aziza de São Gonçalo. Obrigada pela bela apresentação, meninas. Vocês estão de parabéns, viu? Emocionou a todos nós. Obrigada, boa noite a todas, todos. Valeu, obrigado.
Boa noite a todas, a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, do deputado. Muito obrigada. Alex também, agradecer a toda a equipe. Enfim, Luz na Encruzilhada, para além de tudo que está sendo dito, conversado, além da presença de cada um, traz esse calorzinho no coração para que a luta não pare, que a gente continue tendo força, e principalmente entre os nossos, para que quem está por vir talvez sofra um pouco menos, enfim, chore um pouco menos e não tenha que morrer mais tantas e tantas vezes. Obrigada. Obrigado, meninas. Só vocês catarem as coisinhas lindas aí. Vamos dar sequência à nossa noite de hoje do Abril Verde, começando agora com as homenagens aos nossos queridos irmãos que estão aqui presentes pela noite de hoje, para que a gente possa conhecer cada um pouquinho aí do trabalho de vocês, tá bom? Será apresentado por mim, pela Leila. Peço aqui que todos parem para fazer uma foto com o deputado também quando receber a homenagem, tá bom? Começamos. Vamos dar sequência aqui às nossas homenagens. Aproveitar aí também para agradecer aos trabalhadores da TV Alerj, os funcionários aqui. Esse evento está sendo gravado e transmitido ao vivo na TV Alerj, tanto pelo seu site, quanto também, né, pelo canal aberto, número do canal 10.2 da TV aberta. E tem... Porque na minha casa era o canal 12. Canal 12 da NET. Tá? Então, quem quiser acompanhar, né, depois passar para a família, para familiares que aqui não estão presentes, e na nossa rede social. E depois vai para o nosso YouTube, e na nossa rede social também tem um link lá, caso alguém queira assistir depois, pode estar assistindo também aqui as homenagens que nós estamos fazendo, em um momento muito importante como esse. Tá? Vamos dar sequência? Vamos? Vamos lá, gente. Para a gente conhecer na noite de hoje nossa primeira homenageada, vamos chamar a querida Silvana da Silva Santana de Almeida. Uma salva de palmas. Gestora e co-guardiã da comunidade tradicional de matriz africana Ilê Oxum Apará. Mestre em História da África e curadora do Memorial Lélia Gonzalez de Oxum. Boa noite, pessoal. Chamando agora o nosso homenageado, né, o Leonardo Lázaro Fazlon, Ogum Fazlon, co-gestor e guardião da comunidade tradicional de matriz africana Ilê de Ogum Apará. Real, você pode ir te entregando, então? Deputado? Vamos lá? Chamar nosso querido irmão, doutor Kini Kayode, candomblessista, ativista de direitos humanos e advogado popular, pesquisador da UFRJ e membro do grupo de estudos Salvas da Comissão de Combate ao Racismo e Homofobia da OAB São Gonçalo. Mais um homenageado é a Coopera, Coordenadoria de Promoção da Equidade Racial, Coopera, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, DPRJ. A Coopera faz parte da estrutura da gestão da Defensoria do Rio de Janeiro desde agosto de 2020. A coordenadoria foi criada com o objetivo de desenvolver uma política de enfrentamento ao racismo dentro e fora da instituição. Parabéns. Vamos chamar nosso querido irmão Xande Carvalho, Babalorixá, filho de Vanderlei de Ogunjá, neto da Ialorixá Nara de Oxóssi e membro do Assé Ileaê Oju Ode Igbó, professor do Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e de Esportes da UFRJ.
Agora é o nosso homenageado André Vinícius Gomes da Silva. André Vinícius Gomes, mais conhecido no meio artístico como André Aladê, é Ogã, filho de Airá, confirmado para Iabá Oxum. É filho do Babalorixá Xande Carvalho de Oxumaré, neto do Babalorixá Vanderlei de Ogum e bisneto do Ialorixá Nara de Oxóssi, zelador e dirigente do Axé Ilê Aie, Oxu, Odé e Jebô, da nação Queto, do Rio de Janeiro. Nosso próximo homenageado é nosso irmão Júlio César Rodrigues, pesquisador e professor em marketing, doutor em psicologia social, estudando as masculinidades como construção social, frente do mito de Narciso e estruturas subjetivas na contemporaneidade. É professor da diversidade e inclusão da PUC Rio e cronista da Folha do Café. Tatiana Brandão Gomes, escrutante de infinitos da Tenda Espírita Santa Catarina, umbandista. Se considera uma nova preta velha, doutoranda em psicossociologia de comunidades e ecologia social pela UFRJ, conselheira e coordenadora do Núcleo de Estudos, Saberes e Pesquisa do Instituto Josefinas. Salva de palmas. Parabéns. Vamos chamar o coletivo Umbanda de Verdade, Cultura e Ancestralidade Afro-Brasileira, que é um coletivo formado por 3 pretos líderes de terreiro afro, centrados e acadêmicos que utilizam as redes sociais para transmitir saberes, dúvidas e interagir com quem busca fundamentos e reflexões sobre a Umbanda decolonial. Zilmar da Costa Duarte. Zilmar da Costa Duarte, mais conhecida como Mãe Zilmar, mulher negra, nascida em 19 de abril de 61, na Bacia do Éden, em São João do Meriti, Rio de Janeiro, onde reside até hoje. Nasceu em berço católico mas aos 13 anos, após a sua primeira comunhão, recebeu o chamado para servir na Umbanda, quando começaram as manifestações espirituais em sua casa. Foi iniciada por mãe Vilma de Oxum, na linha da Umbanda, e, em seguida, confirmada como por mãe Jacileia de Iemanjá. Parabéns, mãe. Vamos chamar Shayla Santos da Silva, que nasceu no Rio em 23 de setembro de 80 e se dedica a causas sociais, atuando de forma voluntária em entidades que combatem o racismo, como a Associação de Amigos do Museu Marinheiro João Cândido, instituto e conselheira do programa Lidera Negra. Parabéns ao Instituto João Cândido. Parabéns, Mãe Zilmar. Sabrina Glauce Cauê do Prado Monteiro. Advogada, conhecida como doutora Sabrina de Iemanjá. Nasceu no Rio de Janeiro, formada pela Universidade Castelo Branco, pós-graduada no Instituto, a vez do mestre e doutora em Direito Criminal. Nascida no berço da Umbanda e adepta do Candomblé. Parabéns. Vamos chamar nosso pai Eclésio Gomes Ponce, conhecido como Doté Clécio de Togum, é pertencente à nação Jeje-Marie, dirigente do Templo São Miguel, sendo bastante respeitado em sua comunidade pelos inúmeros serviços de assistência social que produz. Parabéns, pai. Sheila Maria Alves Ribeiro Galvão. Ialorixá Sheila Galvão. Teve casa de Umbanda aberta em Duque de Caxias,
por 20 anos. Hoje presta sua caridade somente em casa, atendendo a uma infinidade de amigos e irmãos em Niterói. Parabéns. Vamos chamar nosso irmão Leonardo Garcia, Léo de Xangô, Ogã confirmado para Oxum há 21 anos no Candomblé. Filho da Fraternidade Umbandista Aldeia do Caboclo Pena Branca, é gestor cultural, coordenador de produção de eventos e também um dos diretores do movimento Umbanda Rio. Parabéns ao movimento Umbanda Rio. Obá Isoro Marcelo Vieira da Silva, nascido nos anos 80, desde então assumindo uma responsabilidade espiritual e também na área social em sua casa de Assé, onde realiza diversas atividades com a comunidade. Ano passado recebeu o Obatalá Religious Congress na Nigéria, tornando-se o segundo brasileiro isoro do Brasil e de toda a América Latina, com a missão de divulgar a união entre o povo brasileiro e Iorubá, unificando os povos de matriz africana. Parabéns. Chamar agora a Ielorixá Ana Cristina dos Reis Silva. Há 32 anos é iniciada nos trabalhos mediúnicos, 14 anos confirmadas em Camarinha e há 8 anos dirigente da Tenda Espírita Ogum Matinata do Barro Vermelho. Minha irmã, né? Minha irmã. Maria Lúcia Barbosa... Desculpa. Mara Lúcia Barbosa de Souza Guiar. Mara Lúcia iniciou seu desenvolvimento mediúnico aos 13 anos no Centro Espírita Casa de Ançã, com a zeladora Ercília de Ançã, em memória. Parabéns, mãe. Parabéns. Que bom, né? É isso. Vamos chamar o Babalorixá Renato de Brito Vieira Júnior. Exerce ministério ancestral na Casa Espírita São Jorge Regueiro, terreiro de Pai Joaquim em Maricá, onde tem a função de zelador e diretor espiritual. Fundador e responsável pela casa, coordena os trabalhos voltados da força dos ancestrais e orixás, preservando a tradição da Umbanda popular. Leidmar Moreira de Azeredo. Leidmar viveu infância e adolescência no terreiro de Umbanda de sua família, onde aprendeu a valorizar as forças ancestrais dos orixás e a lutar contra o racismo religioso. Atualmente exerce sua missão espiritual como mãe da Casa Espírita São Jorge Guerreiro. Parabéns. Vamos chamar nosso irmão Alex Evandro Correia Petitinga. Pai Alex de Oxalá é natural do Rio de Janeiro, sacerdote da Umbanda da Fraternidade Umbandista da Aldeia do Caboclo Pena Branca e coordenador do movimento Umbanda Rio. Uma salva de palmas ao movimento Umbanda Rio e tudo que ele representa. Jorge Luiz Garritano, produtor de eventos corporativos, conhecido como Ogã Jorge de Oxalá, confirmado Ogã de Oxum, da nação de GG Maim, no Axé Tomazinho, em 1999. Ele é coordenador do movimento Umbanda Rio. Mais uma salva para o Umbanda Rio, né? Marcando a presença aqui. Vamos chamar nossa mãe querida, Laudicéia Silva, professora da educação básica, cientista social, mestre em psicologia social, especialista em políticas sociais, em língua estrangeira, graduada em ciências sociais, letras e pedagogia, que é uma querida de São Gonçalo também. Parabéns, mãe.
Suelaine Ribeiro Vieira dos Santos. É mãe criadeira da tenda umbandista Rosa Vermelha em Maricá, Rio de Janeiro. É a técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica, realizada, o axé moldou minha caminhada. Parabéns. Uma salva de palmas para a mãe Suelaine, né? Vamos chamar a nossa grande alorixá, Adriana de Fátima Rama dos Santos. Nascida em São João de Meriti, é a zeladora da mãe Suelaine, da Tenda Espírita Rosa Vermelha, há 23 anos, onde são realizados os trabalhos no exercício da caridade, resgatando vidas e livrando de vícios e dignidades que as pessoas trazem para aquela cidade. Maricá também marcando presença em peso, né? Olha aí, coisa boa. Parabéns. Márcia Ferreira da Luz. Márcia Ferreira da Luz, Ramona Torres, nome pelo qual é conhecida nas esferas da vida física e espiritual. Oraculista e Iá Egbomé, iniciada na nação Queto, Ubanda e Quimbanda Malay, assim como nas demais consagrações da cultura espiritual cigana. Parabéns. Parabéns, mãe. Vamos chamar Tatiane da Rocha Luz, oraculista e Ebome, iniciada na nação Queto, Umbanda, Quimbanda Malay, assim como nas demais consagrações da cultura espiritual cigana, onde tem o cargo de Chuvane. Dirige há 12 anos a Confraria Universalista Vitarum, junto da Chivane Ramona Torres, que hoje tem sede no bairro de Sulacap, zona norte do Rio de Janeiro. Optcha! Leandro Ribeiro Rosa Fernandes. Jornalista formado pela Universidade Estácio de Sá e pós-graduado em marketing estratégico digital. É um entusiasta das religiões de matriz africana e praticante da Umbanda. Dirigente do jornal Axé News, né? Do qual a gente tem a alegria de estar presente. Parabéns. Vamos chamar Laissa Cristina Salles de Souza, respeitada oraculista e terapeuta holística, dirigente do terreiro da Tenda Espírita do Caboclo Come Folha, fundadora da Tissara Luz e Magia, guia que inspira aqueles que a procuram. Mãe Laissa promove cursos para adultos e projetos sociais, tanto quanto aulas de capoeira, cestas básicas, arrecadação de roupas e cobertores. Uma potência, né, gente? Parabéns à Mãe Laissa. Rafael Machado Quagliões de Oliveira. É Oganda indicado, líder espiritual e cofundador do Instituto Salles Quagliões, atuando na Tenda Espírita Caboclo Come Folha. Rafael orienta e apoia a comunidade, utilizando seu conhecimento como terapeuta para ajudar na parte psicológica. Parabéns à Casa 7 do Caboclo Come Folha, né? Pai Lucas Siqueira Clemente da Silva. Deu Lucas. Veio? Não. Então vamos embora, daqui a pouco a gente chama. Passou, Leiló. Adriana Odara. Mulher negra, feminista, filha de Oxum, coordenadora do Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro, ativista da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Coletivo de Terreiro dos Povos, professora e baiana de Acarajé, diretora do IPCN, compõe a coordenação da Marcha das Mulheres Negras. Parabéns. Chamá-la é Lorixá Maria Alice Manuel do Vale, que é da cidade de Niterói, do lar, mãe, dona de uma impecável carreira, frequenta a Umbanda desde criança, levada por seus pais, grandes incentivadores da fé, está há 25 anos à frente da Tenda Espírita Cambinda de Guiné, em Itaboraí, onde cuida de centenas de filhos e consulentes. Pai Sil, recebe em nome da nossa mãe lá, por favor. Pai Acil César é dirigente dessa casa também, Babalorixá, atua na Tenda Espírita Cambinda de Guiné, contador, e está sempre ao lado de Mãe Alice dirigindo esse terreiro. O Vitor é o pai também, e
Vitor Manuel Alves. Pai, recebe logo. Começou sua missão espiritual junto a Lorixá Maria Luísa de Oxóssi, no Fonseca, Niterói. Perfeito. Chamando mãe Isaura de Inhaçã, nascida em São Gonçalo, onde formou sua família e criou todos os filhos. Vida espiritual que começa ainda quando criança, em uma gira de Cosme e Damião, iniciada para Orixá, mostra presente em sua vida até nos momentos de adversidade, pois mesmo numa situação tão complicada, em meio a choros e lutas, tem conseguido levar o legado da ancestralidade seguindo os desejos dos seus orixás. Parabéns, mãe. Tânia Jandira Rodrigues, mãe pequena do terreiro Aldeia do Caboclo Arari, mulher cis, viúva, branca e antirracista, psicóloga clínica e social, formada em 82, com especialização em atendimento clínico. Militante da Comissão de Combate da Intolerância Religiosa no Rio de Janeiro. Parabéns, mãe Tânia, batalhadora, firme batalhadora. Chamar a mãe Adriana Leidecker França de Siqueira, professora, administradora e dirigente do Centro Espírita São Jerônimo. Nasceu em 73, é dirigente deste terreiro, que é a herança espiritual dos seus pais, uma casa que atende mais de 1.400 pessoas ao mês. Lemor Leandro Moreira. Iniciado há 23 anos para Logum Edê, na nação Queto. Por ocasião do falecimento do seu zelador, ainda há pouco tempo iniciado, migrou para o GG Maim, onde segue, desde então, a trajetória espiritual. Filho de Marcelo de Cauê Odazan. Vamos lá? Chamar Elias Garcia de Oliveira. Iniciado no culto de Orixá em 71, dentro desse processo vem buscando maiores conhecimentos dentro do culto de Orixá. Em 2020 esteve na Nigéria para fazer o complemento da família religiosa. Vive Itaguaí, né? Felipe Junger Branco Brasil, escritor e estudioso da seara umbandista há mais de 30 anos. Sacerdote do Templo Espiritualista Aruanda. Ele é psicólogo, doutorando em mestre de psicologia. Fernando Araújo Torres, formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, é zelador umbandista da Tenda Espírita São Lázaro Pita. É autor da justificativa técnica medalha título legislativo Zélio Fernandino de Moraes, na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. É nosso querido Pai Nando. Assim vocês me deixam envergonhado. Obrigado. Vamos lá. Joaquim da Costa Azevedo Júnior, fotógrafo de origem, ex-atleta profissional de futebol. Joaquim é babalorixá do Ilê Axé Meji Omiodara e Babalaô do Ilê Obalufum Auincum, com formação em comunicação social, graduação em comunicação e marketing de mídias digitais,
graduado em Ciências Políticas, fundou o Instituto Odara Social para que pudesse trabalhar o combate contra a fome e a capacitação dos povos em situação de vulnerabilidade. Parabéns, pai. Mãe Flávia da Silva Pinto. Mãe de 3 filhos biológicos, trabalha pelo desenvolvimento políticos de políticas públicas contra a intolerância religiosa. Foi coordenadora de políticas de direitos humanos e liberdade religiosa no município do Rio de Janeiro. Parabéns. Representada pelo nosso irmão Marcos André, pai Marcos Ogan. Parabéns, pai. Leva nosso abraço à mãe Flávia, potência da matriz africana do Rio de Janeiro. Né? Vocês me perdoem quebrar o protocolo. Boa noite. A bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Mas eu queria só falar do nosso trabalho, que é um trabalho fundamental e que é importante que outros terreiros, que outras casas comecem a pensar em fazer, que é a visita aos presídios que a gente faz. Nós fazemos a visita, assistência a 2 presídios no estado do Rio de Janeiro. Somos a única casa no estado do Rio de Janeiro e uma das únicas do Brasil que faz esse trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque é para exemplificar tudo que a mesa trouxe. 85% das mulheres que estão encarceradas, as mulheres estão encarceradas porque ou se defenderam ou defenderam seus filhos. 80% dessas mulheres são negras. 25% dessas mulheres recebem visita. O resto não recebe. A assistência a esse público é fundamental. Então, é importante que a gente possa fazer isso, porque só quem faz isso, e isso não é uma crítica, é uma constatação de fato, são os evangélicos e alguns cristãos católicos. Então, é fundamental que o nosso povo volte a pensar na nossa ancestralidade, porque parte dela está nos presídios. Parabéns, Marcos. Parabéns à mãe Flávia pelo trabalho, né? Digno. Vamos chamar nosso irmão Lucas Minervino, que assumiu o Ilê Xeomi em 2012, aos 16 anos. Começou a frequentar quando tinha apenas 3 e foi iniciado em 2011. Está por aí nosso irmão Lucas Minervino? Não? Então, seguiu o Leiloca. Vamos guardar o dele. José Luiz Ode Mutalê, conhecido na religião como Robono Oiá Nitegi, iniciado na Quimbanda em 96, dentro do terreiro Banto, em uma raiz tradicional de axé Tumba Jussara. Ele é do Jardim Catarina, de São Gonçalo. Vamos chamar nosso irmão John Brandon Mamede da Conceição, que é Ogã, que é consagrado, e Babalaô de Ifá, com uma trajetória iniciada ainda na infância, quando foi apresentado como Ogã, aos 8 anos de idade. Em 2014, iniciou-se para o Orixá Xangô, fortalecendo sua conexão com os princípios de justiça, sabedoria e da liderança espiritual. Parabéns, pai. Gente, chegamos ao final da nossa apresentação. Faltou alguém que nós tínhamos convidado? Pai Lucas e Lucas Minervino não se apresentaram, né? Estava aí o Rafael. Foi? O Rafael vai vir aqui, que ele combinou com a Cris, tá? Gente, eu vou passar para o professor Josemar para ele encerrar a nossa noite de hoje. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, tá bom? Boa noite. Josemar, eu posso só dar uma palavrinha rapidinho? Dentro da cultura de matrizes africanas, eu tenho uma conhecida, que eu não sou de matrizes africanas, ela fala assim: toma um cheiro e muito axé para você. E a gente resolveu fazer aqui
umas pesquisas e tudo, e a gente fez um brinde para vocês. É um cheiro para vocês levarem para casa, para lembrar desse evento maravilhoso, de pessoas potentes, onde vocês vão lembrar daqui a algum tempo e saber que aqui a gente construiu um trabalho que não é só para hoje, não. É para ano que vem, é para mês que vem. E aqui tem a nossa comissão. Qualquer tipo de discriminação, fale com a gente. A gente está aqui para acolher todos vocês. Agora, a gente vai dar o nosso cheiro, o cheiro da nossa comissão, com o parecer aqui do nosso deputado. Tá? Pessoal, primeiro é agradecer, eu vou ser breve, porque eu já não estava nem planejado para falar aqui agora. Agradecer a todos vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelas pesquisas, pelo trabalho que fazem no território, pela religiosidade, por manter viva a resistência. E quando eu falo resistência, como eu falei anteriormente, é a resistência não só com S, mas a resistência com X, né, que é a existência, é o resistir, é estar sempre presente. Quero dar um salve para todos vocês, para todas vocês, e muito obrigado por existirem e por estarem fazendo o trabalho que vocês fazem aí na ponta. Quero também tirar aqui um compromisso. Pessoal que cuida da minha agenda, estou aberto aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e, de preferência, domingo, em todas as casas e todos os espaços organizados por vocês. É só convidar, é só chamar que eu estarei lá. E o encontro e o caminho vocês já conhecem. Se tiver algum ato de intolerância religiosa, de racismo religioso, vocês também sabem onde me encontrar. Rua da Ajuda, número 5, Gabinete 506, é o nosso mandato. E quando eu falo nosso, não é só meu, dos meus assessores, mas de todos e todas que querem um mundo e uma sociedade diferente. Um forte abraço, axé para todo mundo, vamos que vamos.